Opa, aqui é o Jonathan. Eu sou o Jonathan e eu ajudo pais e mães a conquistarem faculdades de graça para os seus filhos. E hoje eu vou falar sobre 3 erros que os pais e as mães cometem ao tentar ajudar os seus filhos nos estudos, né? Como evitar conflitos e garantir a aprovação do seu filho numa faculdade de graça. Isso é super interessante, né? Bem, vamos começar a falar sobre isso. Tudo bem? Bem, hoje você vai descobrir como ajudar o seu filho a passar na faculdade gratuita sem gerar atritos dentro de casa. Muitos pais, com a melhor das intenções, acabam atrapalhando sem nem perceber. Quantas vezes você já notou que você vai tentar falar com seu filho ou com sua filha e quando você tenta conversar com ele, com ela, começa a gerar um atrito? E você tem a melhor da intenção, tirou o seu tempo, tirou aquele momento para poder falar com a sua família, com a sua filha, com seu filho, e acabou dilacerando a relação entre vocês. Vamos entender por que e como você pode ser o maior aliado, a maior aliada do seu filho, filha nessa jornada, sim? Bem, primeiro, né? O que a gente tem que notar? Você, pai e mãe, quer ajudar. Você tem boa intenção. Vocês têm essa vontade no coração, mas vocês sentem que o filho resiste. É ou não é verdade? Você sente que o seu filho, sua filha não quer mais o seu apoio, que eles já estão maduros e não querem mais aquela atenção que vocês davam antes, que eles querem mais o espaço deles. Vocês sentem medo de ver o filho de vocês fracassar, mas não sabem como intervir. Tem receio de pressionar demais e estragar a relação entre vocês. Bem, imagina um pai que sempre pergunta ao seu filho, né? Imagina, vocês no momento do almoço, né? No momento de final de semana, chega aquele contato entre família, né? E geralmente, sempre ao final dos dias, às 6 horas da tarde, 6 horas da noite, vocês se encontravam e começavam a conversar sobre como foi o dia. Você perguntava sem pretensão: você já estudou hoje? Que ele pergunta de rotina, quando era criança era super normal. E à medida que ele foi crescendo, aquilo que era para ser motivador quando era criança, agora cria uma ansiedade e uma resistência nele ou nela. Você já sentiu isso? Se você sentiu, fala para mim aqui. Bem, existem 3 comportamentos comuns que geram exatamente esse efeito contrário do que você espera. Ao invés de motivar, criam essa desmotivação e esses conflitos. Você faz exatamente o contrário daquilo que você gostaria de fazer. E o seu filho não fala isso para você com todas as palavras, porque ele tem aquela pressão de aprovação por você. Ele vê a sua intenção, mas mesmo assim se sente pressionado, porque ele sente que tem que responder com a aprovação, aquela pressão à altura, né? E aqui já vai o primeiro erro. Erro número 1. É pressionar sem estratégia. Pressionar sem estratégia. A pressão excessiva gera sim ansiedade, pais, e resistência.
O filho, a filha de vocês sente que está sendo controlado. Ela sente que não está sendo apoiada. Como se vocês chegassem nessa época, né? Os filhos são como se estivessem desabrochando. Eles sentem como se você chegasse e uma simples pergunta de: você já estudou hoje? É como se fosse: e aí? Como é que tá a tarefa? Você já fez o que você deveria fazer? É como se tivesse um chefe que viesse cobrar satisfações e ninguém gosta de dar satisfações. Ninguém gosta de dizer se fez ou se não fez uma tarefa. E além do mais, de ser criticado sobre essa tarefa. O filho sente essa pressão. E ainda mais, pode haver sinais que você pode estar cometendo esse erro. Porque uma simples pergunta aberta pode escalar para o que você pensava que era motivação, mas é o contrário. Por exemplo, você tem que estudar mais. Se você não estudar, você não vai passar. Esses são sinais que você pode estar cometendo um erro. Faz sentido o que eu estou dizendo? Aí você vem para mim: não, Jonathan, mas aí você está falando que eu não tenho que educar meu filho, aí você está falando que eu estou fazendo tudo errado, então tem que deixar as coisas seguirem, que tem que deixar a nota seguir. Se ele tiver com problema, eu não tenho que intervir? Pelo contrário. Pelo contrário, você deve intervir sim, trocando a pressão por um acompanhamento estruturado. O que eu estou falando aqui? É para você criar uma comunicação arquitetônica? Não. O que eu estou dizendo para você fazer, pai, o que eu estou dizendo para você fazer, mãe, é simplesmente falar: filho, como está o seu cronograma essa semana? Posso te ajudar a organizar melhor seu tempo? A primeira pergunta foi uma pergunta aberta. Você quis explorar mais sobre a comunicação com seu filho, deixando bem claro, né? Sim, num tom sutil, de que você está gentilmente interessada em saber como está o cronograma, o ritmo dela. E logo depois você entra ao lado. Como eu posso te ajudar para organizar melhor o seu tempo? Como posso te ajudar a organizar melhor o tempo? Essa pergunta tem um poder, porque é uma pergunta fechada. Posso te ajudar? Ele responde sim ou não. Ela responde sim ou não. E dentro dessa resposta, ela te dá abertura. Questões fechadas que têm essa resposta sim ou não são questões que são mais voltadas para você. E isso é bom para ter uma troca entre família. Para ter uma troca entre mãe e filho. Porque quando você faz perguntas abertas, é para você explorar e ter a resposta focada do seu filho. Ele que se abre a você. E quando você pergunta questões fechadas, você faz perguntas fechadas, você está centrado em si. Então, ela dá abertura para você entrar. Então, gentilmente você pressiona, entrando com gentileza. Não só abrindo mão
dessa participação dizendo: você tem que estudar. Se você não estudar, você não vai passar. Perceba a diferença, como é que se descola. No início, antes, quando era criança, né? Você acha que isso incentiva. Mas agora, nessa fase onde está tendo o amadurecimento do seu filho, principalmente nas vidas dos estudos, essa situação não é a mesma. Ainda mais na situação para uma conquista de uma faculdade de graça, onde o seu filho pensa toda uma estrutura de antes. Ele tinha toda uma vivência na escola. E agora vem a época de vestibulares, época de provas, e ele tem que fazer prova para se comparar com os outros jovens. E aqui vem o segundo erro. Lembra da pressão de aprovação que ele já possui? Aqui é um erro crasso. Por quê? Ele já se compara com outros. Ela já se compara com outras jovens. Você tem que fazer essa função também? Não é função dos pais para trazer esse questionamento de comparação aos seus filhos. Por exemplo, comparação com primo, vizinho, colega, isso destrói a autoestima de uma pessoa e cria uma sensação de inadequação. Vou te dar um exemplo. Isso aconteceu comigo. Porque eu fui, na verdade, o pilar primeiro. Eu sou um filho primogênito da família de parte de mãe e sou filho caçula da parte de meu pai, né? E o que aconteceu nesse sentido? A minha mãe me teve primeiro e eu passei na engenharia elétrica com 100% de bolsa gratuita na PUC Minas, uma faculdade premium. Acredito eu que na minha época onde eu passei foi a melhor do país. Beleza. Passei, teve a rodinha. Os meus primos mais novos começaram a me olhar e começaram a ter aquele toque entre os pais e os filhos, né? Primeiro eles viram que eu passei numa faculdade de graça. Segundo, começou a ter aquele toque. Ah lá, tá vendo seu primo? Daqui a pouco é sua vez. Eu tinha nessa época 18 anos. Os meus primos tinham 10, 12 anos. Depois, com os meus 23 para 24 anos, eu passei na medicina. Aí eles começaram a falar mais. Ah lá, tá vendo? Ó seu primo aí, ó. Passou na medicina. E vocês? Agora a situação é diferente. Eles têm 17 anos. 18 anos. Agora eles estavam naquela situação de comparação. Tá vendo como é que é seu primo? Tá vendo? Será que você consegue passar também? E começou a gerar uma expectativa em cima deles para que eles tivessem o mesmo resultado semelhante a mim. Cada pessoa tem sua jornada. Olha só como é que ele passou. E aí, depois desse caminho, veio a comparação com outros próximos. Olha só, seu amigo já decidiu a faculdade, você ainda está indeciso? Isso é um erro crasso, porque ele não é cego. Parece que ela está focada em
um milhão de coisas diferentes, né? Tem vários distratores. Ela tá na flor de idade, tá muito interessada em várias coisas que trazem dopamina para ela. Muitas coisas que trazem prazer e satisfação. Mas ela não foca no bendito do resultado da faculdade, né? Você não vê esse resultado aparente. E o que você deve fazer nesse lugar? Em vez de você compará-lo com outros jovens, compará-la com outras jovens, você tem que focar no progresso individual da sua filha. Afinal, o nome é concorrente, que corre junto. Então, seja concorrente da sua filha. Corra junto com ela. Em vez de mostrar os concorrentes que estão correndo junto para a mesma vaga, seja você concorrente da sua filha. Corre junto com elas. Reforce as pequenas vitórias. Percebi que você está conseguindo manter um ritmo, uma rotina de estudos. Poxa, que legal! Tenta trazer mais picos pequenos, doses pequenas de aprovação a ela, dentro do caminho certo dos hábitos. Porque, querendo ou não, o foco aqui é ser um pai estratégico, é ser uma mãe estratégica. Tornar o seu filho, a sua filha, com bons hábitos. Esse é o caminho para que sua filha não tenha a autossabotação, que ela não tenha autossabotagem, que ele não fique se martirizando e acabe largando cada vez mais as rotinas dos estudos. Afinal, o estudo não é um talento. Eu demorei 2 anos para passar na engenharia elétrica. Eu demorei 7 anos para passar em medicina. Minhas faculdades são prêmios, sim, mas isso foi fruto de um esforço enorme. Fruto de esforço de fazer muita questão, me movimentar, memorizar as matérias, fazer bastante, ter muita disciplina durante esse caminho, ter resiliência, não me comparar totalmente, porque eu não sou cego, eu sempre olhava para as outras pessoas, mas eu tentava não me comparar e olhava os meus resultados. Conhecer os meus direitos, afirmar exatamente o que eu tenho posse e os meus títulos, saber quais são as ações afirmativas que eu possuía e saber quais eram os direitos que eu tinha. Então, cada um desses passos foram levados em conta na minha conquista. Você conhece as ações afirmativas que seu filho possui, os direitos que ele tem? Esse nem era um erro provável que você, pai, tinha, né? Mas esse é um erro bônus. Você conhece as ações afirmativas e os direitos que seu filho tem? Seu filho é repleto de direitos. Vamos entrar no tema agora sobre esse ensino médio e sobre os outros, né? Porque a gente está falando sobre os concorrentes e quando a gente está nessa fase inicial, a gente só tem a prova para poder diferenciar. A gente não tem títulos, a gente não tem doutorados, a gente não tem um currículo muito diferenciado. As comparações de currículo são muito básicas. Não é talvez uma liderança, uma atividade extracurricular, um projeto de extensão, um demonstrativo de apoio ao bairro, né? Mas o direito do seu filho também é permanecente. As ações afirmativas são declarações, são ações, ou seja, o ato de possuir, o ato de fazer algo, de afirmar, ou seja, uma afirmação. É uma afirmativa que o seu filho faz e que ele declara que ele possui esse direito. Você conhece os direitos do seu filho? Se você não conhece, já está mais na hora de você começar a conhecer.
Você precisa de conhecer para proteger o caminho que seu filho possui. Esse é um erro bônus. Eu não vou citar ele aqui, mas esse é um erro bônus e muito perigoso. Por quê? Vamos colocar uma régua aqui. Tudo bem? Um aluno mediano. De 0 a 10, 5. Já é? O aluno bom. Um regular, 6. O aluno bom, 7. Muito bom, 8. Para passar, tem que ser muito bom. Muito bom, espetacular. Ou seja, para passar no vestibular de primeira, em ampla concorrência, com todas as pessoas correndo junto, tem que ser uma nota 8. Muito bom, fora de série, fazer um bom vestibular. Um aluno que conhece os seus direitos, ele precisa de ser mediano. Só pelo fato de conhecer os seus próprios direitos. Não estou falando nem sobre a competência em si. Estou falando sobre os direitos de si mesmo, de si próprio. Ele sabe muito bem seus direitos e sabe como usá-los e exigi-los. E agora, no momento de vestibular, isso faz parte da preparação também, não é só nota não. É saber o que está lá declarado dentro da Constituição sobre o direito de cada pessoa. Esse aluno mediano pega a nota da vaga do seu filho, que é muito bom. Estudando a fio, você com a pressão de infraestrutura enorme, a pressão financeira, fazendo de mundos e fundos, pagando para o seu filho fazer colégio particular. Um aluno mediano que sabe seus direitos, pega a vaga dele e exige o seu lugar. Se o seu filho não sabe seus próprios direitos, alguém sabe e vai exigir a vaga do seu filho. Porque a gente está falando de processos seletivos, isso é uma avaliação. Vestibulares são processos para selecionar quem entra e quem fica. Tem vaga para todos? Tem, mas não em todos os cursos. Os mais prestigiados são os mais escassos. Conheça o direito dos seus filhos. Sim? Voltando aqui ao tema da nossa conversa de hoje, o terceiro erro. Qual é o terceiro erro hoje que você provavelmente deve estar cometendo, papai, cometendo, mamãe? Focar só na aprovação. Você deve estar focada nas notas e não focar e esquecer também o emocional. Muitos pais só falam de provas, não é? Nota, vestibular, esquecendo que o emocional é muito determinante. Como é que isso aparece? É só perguntar sobre estudo, nunca sobre como seu filho está se sentindo. Isso é decisivo para o desempenho do seu filho. Eu vou te dar um depoimento sobre, além de fazer tudo que eu faço, eu também sou, além de fazer medicina, né, eu sou professor há mais de uma década, professor particular. E um dos meus alunos tinha chegado ao seu auge há cerca de 3 anos atrás. E logo após, ele começou a estudar sozinho. Começou a estudar na via online, personalizada, e tá tudo bem. Tem pessoas que lidam melhor com isso. E ele começou a desempenhar muito bem. Ele foi fora de série. Ele avançou muito estudando personalizadamente. Só que o emocional dele ficou esquecido. E a nota dele começou a cair cada vez mais. No primeiro ano que ele foi fazer a prova,
5% a menos. No terceiro ano que ele foi fazer a prova de novo, no outro ano, 7% a menos do que ele já tinha perdido. Fui fazer uma análise rebuscada sobre os direitos dele. Ele tinha direito. Ele tinha passado lá atrás, quando foi o auge dele, e ele não exerceu os seus próprios direitos. Olha só o que é a falta de segurança de alguém como orientador e de uma pessoa que não focou na parte mental, na parte emocional, trouxe de prejuízo para esse filho, para essa filha. Imagine só se alguém tivesse criado um espaço seguro para interagir e conversar sobre essas emoções. Não precisa ser um profissional. É só ser uma mãe. É só ser um pai. Imagine só se alguém tivesse aberto um espaço emocional, um espaço seguro, transparente, um espaço que traga boas emoções para saber como ele, como ela está se sentindo. Esse apoio familiar, não apoio sobre infraestrutura, a pressão financeira que você, pai, que você, mãe, possui, mas sim sobre a superestrutura. Sentar, conversar, exercer a mesa, olho a olho, perguntas abertas. Eu sei que esse momento é difícil. Como você tem se sentido? Tem algo que eu possa fazer para te apoiar? Pergunta aberta. Como você tem se sentido? Pergunta aberta. Ato de explorar. Você está explorando, mostrando interesse sobre seu filho de forma sutil. Isso é positivo. Logo depois, tem algo que eu possa fazer para te apoiar? Tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Sim ou não? Pergunta fechada. Seu filho, sua filha vai te dar espaço para você entrar. Primeira pergunta aberta, focada nele, focada nela. Segunda pergunta fechada, focada em você, focada em si como pai, como mãe, pedindo: olha, filho, filha, eu posso entrar? É isso que você precisa, de ficar não só focado na aprovação, que é uma pressão que ele já possui, que ela já tem, mas sim trazer o lado emocional também, que ela tem um pai, que ela tem uma mãe, que ela tem uma pessoa que apoia do lado dela também. Claro que a pressão financeira, que a pressão de infraestrutura deve ser necessária, ter conhecimento, ter os estudos, fazer movimento de fazer questões, fazer simulados, fazer um cursinho, tudo isso é muito construtivo. Mas a pressão emocional, superestrutura, só porque ela se fecha, só porque ele se fecha, porque ela tem essa pressão de aprovação, não quer dizer que você deve ceder à pressão, essa resistência que ele tem, que ela tem, e dar espaço. Nesse caso, você não deve deixar simplesmente ir. Busque, sim,
deixar que ela tenha autonomia, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, mostre seu interesse com as perguntas abertas. Bata a porta. Peça para entrar com essas perguntas fechadas. Sim? Recapitulando. Bem, os 3 erros. Primeiro, pressionar sem estratégia. Segundo, comparar com os outros jovens. Terceiro, focar apenas na aprovação, ignorando o lado emocional. O caminho para a aprovação gratuita, o caminho para a faculdade de graça, não é uma caminhada sozinho. É uma parceria entre pais e filhos. Seja concorrente do seu filho. Seja concorrente da sua filha. Corra junto com ela. Sim? Se você quer entender como ajudar o seu filho a conquistar uma faculdade gratuita sem estresse, me acompanhe nos próximos conteúdos, se inscreva na minha lista VIP, participa da minha próxima aula gratuita. A gente gosta muito de usar o e-mail aqui. E hoje, ao invés de perguntar se ela estudou, pergunte se ela se sente bem com a rotina, se essa pequena mudança cria um ambiente de confiança. E, claro, muito obrigado, pai, muito obrigado, mãe, por ter me acompanhado até aqui. Eu entendo a dor que você tem como pai, como mãe, de ter um filho ou de enfrentar situações onde o seu filho gera esse conflito junto a você, onde o seu filho gera essa resistência, e isso não é simples. Mas, contudo, no entanto, porém, todavia, nós estamos juntos para garantir que seu filho passe na faculdade sem você carregar esse peso sozinho. Principalmente esse peso financeiro. De ter que separar a economia de uma vida inteira para bancar esse sonho de ver o seu filho com os estudos, com segurança, dentro de uma instituição de ensino e preparado para o mercado de trabalho. Sim? Obrigado por esse carinho e a gente se vê na próxima live, no nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau!